É importante dar a luz ou a gente tem que ter a visão arcaica de esconder a criança dentro de casa? Precoce, de forma inadequada. Isso pode acontecer? Pode. Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Estúdio do Valor Entrevista. E hoje eu recebo uma presença ilustre, marcante, lá da cidade de Blumenau, minha amiga pelas redes sociais. E agora, presença aqui no Estúdio do Valor Entrevista, Simone Gadotti. Muito obrigado por você estar aqui falando de um tema que é muito importante e que você levanta essa bandeira na defesa sempre, que é o autismo. Nós estamos no mês da consciência, né, sobre o autismo, e nós vamos falar desse tema a partir de agora. Seja bem-vinda ao Valor Entrevista. Obrigada, é um prazer estar aqui, finalmente, pessoalmente, né, a pandemia deu um jeito de acabar com os nossos planos nos últimos 2 anos, mas agora deu uma trégua, a gente pode finalmente estar aqui, né? Que bom. Como é que foi a viagem de Blumenau para cá? De boa? Foi bem tranquilo. Esse horário é tranquilo. Esse horário é tranquilo, né? Não dá nem para considerar a viagem, né? Agora se a gente pega o trânsito das 5 Meu Deus do céu, em Blumenau, né? Aquela é uma muvuca, centro né? Ali tá complicado, né? Tá complicado. Meu Deus, mas faz parte. Faz parte, né? Uma cidade cresceu, né? A cidade cresceu. Simone, eu quero aproveitar a tua presença aqui no estúdio para esclarecer, principalmente sobre a tua rotina. Você tem 2 filhos com espectro autista. Isso. E muitas dúvidas na cabeça de muitas pessoas que, por exemplo, agora souberam do diagnóstico dos seus filhos. Então você vai ter aqui a possibilidade de entender como é o dia a dia de uma mãe que tem 2 filhos, um já adolescente, o outro entrando para a fase adulta. Isso. Né? Então eu quero que a gente comece falando de como foi o momento que você descobriu que eles tinham autismo. Então, você falou, né, do mês de conscientização, né? Eu sempre costumo brincar que os meus filhos são autistas de janeiro a janeiro, né? Mas abril é o mês em que a gente tem maior abertura na mídia, em abril é o mês em que desperta o interesse, né? Então a gente aproveita cada brechinha. A descoberta do diagnóstico dos meninos foi em 2010. Na época o Nicolas estava com 2 anos e meio e o Bruno estava com 5 para 6, na verdade. Sim. Tinha 5 para 6 anos. E foi difícil, como é para qualquer um, descobrir um diagnóstico, mas foi um misto de sentimentos, vamos dizer assim. Foi um alívio, de certa forma, porque eu sabia que aquilo tinha um nome. Exato. Porque era nítido que tinha uma diferença dos meus filhos para as outras crianças, né? A gente percebia tanto num quanto no outro. Sim. Apesar de o autismo lá em casa ele ter vindo, ele pegou os dois extremos do espectro, né? Eu tenho um filho que tem autismo de grau 1, que é o leve. Sim. E tem um que tem o grau 3, que é o severo. Então eu tenho um verbal e um não verbal. Então eu lido com 2 autismos dentro de casa, né? São os 2 extremos. Então, assim, por mais que tenha sido um choque, porque em 2010 não tinha o que nós temos hoje, eu costumo brincar que a gente tinha uma picada, né? Porque ninguém falava de autismo, não existia conscientização, nas escolas não se falava, nos shoppings, as mães, os pais, né, as famílias evitavam de sair com seus filhos autistas, evitavam de falar sobre o diagnóstico. E hoje a gente tem uma highway. Hoje a gente, principalmente em abril, né, a gente é convidado para dar entrevista, as pessoas querem saber, querem ouvir. Existem eventos como o Cinema Azul, que a gente teve semana passada no Shopping Parque Europeu. Então, né, tem as palestras. Hoje em dia se fala de autismo, hoje em dia a gente conseguiu desmistificar. E eu sempre digo que isso foi uma conquista de várias mães. A gente, né, tem gente que fala assim, mas tu nunca fala dos pais. Mas geralmente são as mães, né? Porque o pai, ele tá ali preocupado em prover a família e tal. E o ativismo geralmente cabe à mãe, né? Sim. Então, assim, se hoje a gente fala muito de autismo, é graças a essas mães, né, que se reuniram, que correram atrás, e os pais também, porque sempre tem o suporte, né? Então, começou assim, quando eu descobri o autismo, não se falava em autismo aqui. E eu sempre fui uma pessoa que gosto de redes sociais, gosto de falar, gosto de escrever. Então, eu acabei vendo ali uma necessidade minha de buscar informação. Então, eu corri atrás, fui buscar, na época tinha o Orkut ainda, então eu fui para as comunidades, né?
Fui procurar a comunidade, na época tinha as comunidades, né? Eu fui procurar comunidades de mães de autistas, né? Comunidades que falassem sobre autismo e foi indo, e até eu comecei a escrever, comecei a mandar artigos para o Santa. E quando a gente teve, de fato, a certeza de que eles eram autistas, como eu te falei, foi um choque. Mas, ao mesmo tempo, foi bom. Eu descobri que os meus filhos tinham algo, sim, que era diferente. Eu não costumo dizer que é algo errado, porque eu não vejo erro no autismo, né? Eu não vejo como um problema. Eu acho que o fato dos meus filhos terem crescido tão bem resolvidos é porque a gente nunca encarou isso como um problema, como uma cruz, como uma carga. Sim. Eles continuam meus filhos. Então fica aí a primeira dica para os pais que estão nos acompanhando agora, que é entender e, de certa forma, tentar tocar a vida. E entender que o diagnóstico ele não é uma sentença. O diagnóstico ele serve para uma única coisa: você descobrir o que você tem que fazer daqui para frente. Exato. É um guia, é um norte, mas não é uma sentença, né? As pessoas às vezes têm, acabei de ter o diagnóstico do meu filho autista, o que eu vou fazer agora? A vida acabou, não vou mais poder sair. Calma. E aí vem a nossa próxima pergunta, nesse sentido também, que é bem interessante. Em quem você se apoiou a partir do momento do diagnóstico? Família, né? Né? Família. E no conhecimento? Sim, família e na busca de conhecimento. Teve uma pessoa que eu conheci pessoalmente apenas em 2018, mas eu costumo dizer que ela foi a minha tábua de salvação, meu bote salva-vida, e eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente em 2018, que foi a Andrea Werner, que é uma mãe pioneira aqui no Brasil. Ela tem um filho autista da mesma idade com o meu, com os mesmos sintomas com o meu. O Theo e o Nicolas são muito parecidos, né, nos sintomas, né, e na progressão dos sintomas também. Então, assim, a Andrea Werner foi a minha ponte de salvação. Foi a minha tábua de salvação, né? Ela é uma mãe que... Estilo Porto Seguro? Isso. Ela é uma mãe que descobriu o autismo antes de eu descobrir dos meus filhos, e ela já estava nesse caminho um pouco mais de tempo, e ela via o autismo do mesmo jeito que eu vejo. Ela vê o autismo de uma forma leve, e ela vê a família, ela vê aquela mãe. Ela me lembrou que eu ainda era uma mulher, que eu não era só a mãe, né? Exato. E existe uma frase que eu sempre falo para as mães que me procuram, que elas têm que sempre lembrar que quando você está no avião, lembra o aviso que eles dizem? Em caso de despressurização, coloque a sua máscara primeiro. Por quê? Porque se eu não colocar a minha máscara primeiro, se eu não cuidar de mim... não dá para salvar os outros. Não dá para salvar os outros. E quando a gente é mãe atípica, quando a gente tem um filho com deficiência, seja ela qual for, aqui a gente não precisa nem generalizar e falar só do autismo. A gente pode realmente abrir qualquer deficiência. Você precisa cuidar de você primeiro. Exatamente. E o que eu mais vejo hoje, Alan, são mães que esqueceram quem elas são. Que não assiste mais um programa de TV que elas gostam, ela só assiste o que o filho gosta. Que não come mais o que gosta, come o que o filho gosta. Entendi. Que não sabe mais quem são. Isso é um perigo, porque quando o nosso filho fica adolescente, fica adulto, ele vai buscar a vida dele, ele vai querer ter a independência dele, ele vai querer ter a vida dele, e aquela mãe vai olhar para a vida dela e vai dizer, gente, o que eu fiz da minha vida? Sim. Então é importante que as mães, principalmente quem está tendo o diagnóstico agora, lembre que elas são mulheres, elas são esposas, elas são amigas, para que elas consigam manter uma rede. Eu costumo dizer que a gente tem que ter uma rede de apoio. Sim. E quando eu falo em rede de apoio, tem que ir além do esposo, além do sogro, do da sogra, avô, do pai, da mãe. Exatamente. Essa pessoa, tanto o pai quanto a mãe, precisam manter as amizades, precisam manter uma vida social, precisam encontrar um jeito. A gente tem que ter uma rede de apoio. Aí vem a nossa próxima pergunta, para quem está assistindo a gente agora. O nosso tema é autismo, estamos com a Simone Gadotti, ela que tem uma bandeira muito forte em relação a isso, tem 2 filhos com autismo, e ela esclarece nas redes sociais dúvidas dos pais que acabaram de ter aí o diagnóstico do seu filho, da sua filha. É importante dar a luz, ou a gente tem que ter a visão arcaica de esconder a criança dentro de casa? Não, a gente tem que levar para a rua. Lugar de autista é onde ele quiser. A gente tem que tirar esse estigma, né? De que, não, eu tenho um filho com deficiência, vou escondê-lo. Não! Antes de qualquer deficiência, é o seu filho. Se tem uma coisa que não muda, pelo menos não deveria mudar, é isso. Uma deficiência, ela pode ser adquirida.
Aqui a gente está falando de uma deficiência que meu filho nasceu deficiente. Exato. Mas quantas deficiências a gente pode adquirir ao longo da vida, né? Exatamente. Então a gente tem que desmistificar isso, que uma pessoa com deficiência, Pode ela é faltar, uma pessoa, né? Pode faltar luz, você pode ficar sem enxergar, pode faltar voz, pode dar um problema neurológico. Você pode ficar sem andar. Exatamente. Sem os movimentos. Então, assim, que mundo é esse que a gente está querendo construir quando a gente acha, quando a gente entende que a gente tem que esconder uma pessoa que tem uma deficiência, né? Exato. E é fantástico hoje o quanto a gente está se empenhando. Eu estava conversando com um Uber hoje de manhã e ele me falou que ele ficou encantado quando ele estava no Beto Carreiro, fazendo merchan aqui. Depois eu cobro lá do Beto. E ele disse que ele ficou encantado porque o filho dele é autista, então ele estava esperando a vez de entrar e o autista lá no Beto Carreiro tem preferência, eu acho fantástico isso. Além de não cobrar a entrada, tem preferência, né? E teve uma família que se incomodou e aí começou, porque é um folgado, não sei o que, daí o pai ainda tentou, né? Ele falou, olha, meu filho é autista, ele tem o direito de estar aqui, ele não tem paciência de esperar na fila, então existe uma lei que diz que ele pode, né? Exato. E aí o pessoal que trabalha no parque chegou e veio, né? E falou com o pai do menino, ele falou assim, você quer que a gente peça para essa família se retirar e esperar para ir depois, para não estar aqui na hora do brinquedo? Ele falou, não tem problema. Não, porque o que ele fez foi uma grosseria, se você se sentir incomodado, a gente tira. E eu falei, que legal, porque aquela pessoa que estava incomodada, ela pagou o ingresso inteiro, né? Sim. O filho pagou o ingresso e o parque não estava vendo isso. Ele estava vendo a situação mesmo. Aquela pessoa que nem pagou a entrada, mas que tem esse direito, né, foi plenamente respeitada. Então, olha quantas conquistas a gente teve. E isso só aconteceu, Alan, porque a gente botou o filho da gente na rua. Exato. Porque a gente foi lá e disse, meu filho é cidadão, paga imposto. Cada bala que eu compro pro meu filho paga imposto. Não é um favor. Exatamente. Então, isso só aconteceu porque as famílias se empoderaram e a gente botou o filho da gente na rua de novo. Exato. E a gente não vai regredir. Eu sempre falo, nenhum preto vai voltar para a senzala. Exato. Nenhum gay vai voltar para o armário. E nenhum deficiente vai ficar escondido em casa. Exatamente. O mundo mudou, o mundo evoluiu. Nós estamos em pleno século XXI. E ninguém mais tem que ter vergonha de ser quem é porque é diferente. Graças a Deus existe a diferença. Que mundo chato seria se todo mundo fosse igual. Se todos fôssemos iguais. E eu costumo dizer que não existe preconceito A ou preconceito B. Preconceito é preconceito, dói em todo mundo. Exatamente. Dói em todo mundo. Eu não posso ser uma pessoa que luto pela inclusão do meu filho deficiente e ter qualquer outro tipo de preconceito, né? Então, quando tu fala, temos que dar luz ou temos que esconder? Não, a gente tem que dar luz. A gente tem que fazer mais isso. E eu vou além. A gente tem que falar de autismo de janeiro a janeiro. A gente tem que falar de síndrome de Down de janeiro a janeiro. A gente tem que falar de violência contra a mulher de janeiro a janeiro. A gente tem que falar de homofobia de janeiro a janeiro. Tudo, de racismo, sempre. De janeiro a janeiro, porque são coisas que doem na alma de todo mundo, de janeiro a janeiro. Exatamente. Então a gente não pode mais passar pano para nada disso, né? É isso. Nós vamos para o segundo bloco do nosso papo aqui com a Simone. Tá sensacional. Muito obrigado. Obrigada a você. Pela tua presença aqui no estúdio. Eu quero mandar um abraço para o nosso mais novo parceiro, o Luiz Fernando Lima da Cruz, ele que é da Ademicon, Unidade de Negócios, e ele fechou parceria conosco, consórcio e investimento, ademicon.com.br, escritório aqui na cidade de Gaspar. São uma cartilha de clientes e também de serviços enormes. Então fica aí o meu agradecimento a você por acreditar na nossa mídia, tá bom? E tem um vídeo com o Luiz, feito há um mês atrás aqui no estúdio, onde ele conta um pouco da história dele, um jovem empreendedor, foi meu aluno inclusive, e hoje faz parte aqui do nosso hall de anunciantes. Obrigado, voltamos já, fique aí, já voltamos. A você que está aí do outro lado acompanhando a gente, voltamos o papo aqui com a Simone Gadotti. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. O nosso tema de hoje é autismo. E aí vem aquela pergunta que provavelmente você deve ouvir todos os dias. Quais são os principais sintomas? Como eu descubro? O meu filho é tão quietinho, o meu filho ainda não fala, o meu filho ainda não reage a certos estímulos. O que eu faço? Como é que foi para você? Então, eu vou primeiro te falar
os sintomas que a gente normalmente observa, né? Antigamente a gente tinha diagnóstico lá pelos 6, 7 anos, se fechava diagnóstico muito tarde, né? Hoje em dia a gente consegue observar possíveis sintomas em bebês. Olha só. O bebê que mama e não faz contato visual, né? Que geralmente o bebê, na hora da amamentação, o bebê está apaixonado, olhando para a mãe, né? Aquela coisa linda, não precisa nem ser amamentação, porque a gente tem mães que não conseguem amamentar, mas na hora de dar a mamadeira, você faz aquele contato visual. Sim. O bebê autista geralmente não faz esse contato visual. Então, foi dar de mamar, foi dar a mamadeira, o bebê não está olhando, é um alerta. Né? O bebezinho que faz muito movimento circular, eles são apaixonados por um movimento circular, brinca de virar o pezinho, de virar a mãozinha, fascinado com o ventilador de teto, também é um sinal. Aí tá lá com 1 ano e meio, não tá começando a falar ainda, tá demorando para vir, ele não usa os brinquedos da forma correta, pega um carrinho e não usa a imaginação, né? Não, ele vira o carrinho e fica girando as rodinhas, é um alerta. Quando ele não usa os brinquedos de forma adequada, né? Não usa para brincar da forma que se espera. Quando você chama ele e ele não olha, quando você aponta e ele não segue teu dedo. Entendi. Né? Então, assim, esses são sinais de alerta. Quando ele está num ambiente muito colorido. Ele pode, às vezes, ter o que a gente chama de uma descarga são muitos estímulos, né? Então, ele pode ter uma descarga no cérebro, ele pode se desorganizar. Entendi. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas coisas simples, né? Mas que tem um fundo bem pesado, às vezes, por trás, né? Então, a gente tem que observar para ver se esse tipo de reação não tem alguma coisa de errado, né? Sim. Então, quando a gente observa que a criança está lá com 2 anos e meio e não está falando, esse para mim é um dos pontos mais altos, porque você leva num pediatra e o pediatra geralmente usa aquela frase que eu tenho horror àquela frase: calma, mãezinha, cada criança tem seu tempo. Sim, cada criança tem seu tempo, mas a gente tem marcos do desenvolvimento que precisam ser seguidos. Então, assim, existe uma diferença muito grande entre cada criança tem seu tempo e a criança não está seguindo os marcos do desenvolvimento. Exatamente. Então, eu prefiro que as pessoas pequem por excesso. Meu filho não falou com 2 anos, vou levar numa fonoaudióloga? Sim. Prefiro levar numa fonoaudióloga e ela me dizer que, ok, não está dentro do prazo, mas é o único sintoma que apresenta, pode ser sim, só um pouquinho de atraso no desenvolvimento da fala, talvez não seja o autismo. Mas eu prefiro correr o risco de estar pecando por excesso do que por omissão. Exato. Então, não falou, não faz contato visual, não atende quando chama pelo nome, não segue quando a gente aponta o dedo, né? Tem muita fissura em objetos redondos, em movimentos circulares. Tem bebezinhos que eles se embalam sozinhos, você vê, ele fica assim, brincando. Sim. Aí as pessoas, olha que lindo, ele está se nanando. Não está se nanando. Sim. Então, assim, sempre que observar alguma coisa que está diferente, né? Olha a carteirinha de saúde, gente. Tá lá os marcos do desenvolvimento, né? Tem alguma coisa diferente? Tá chamando a atenção por alguma coisa diferente? Busque ajuda, né? No caso do meu filho mais velho, o Bruno, ele foi bem ao contrário. O Bruno tem autismo leve. E ele extrapolava os marcos do desenvolvimento. Falou muito cedo, caminhou muito cedo, interagia muito bem, mas ele interagia muito bem em casa. Ele não conseguia ter uma relação social com os amiguinhos da escola. Ele ia desde os 2 anos e meio para a escolinha e eu buscava ele estava sempre brincando sozinho. Nada do que a professora oferecia em sala de aula chamava a atenção dele, ele terminava as tarefas muito rápido. E ele sempre foi muito além no desenvolvimento dele, né? Então, no começo, eu, mãe de primeira viagem, né? O Bruno foi o primeiro neto nas 2 famílias, então fazia muito tempo que a gente não tinha uma criança na casa. Então, eu ficava orgulhosa, né? O meu filho estava além das expectativas, né? Então, a gente não percebia que tinha alguma coisa de estranho. Sim. E ninguém falava de autismo, né? Como é que eu ia suspeitar de alguma coisa, né? Exatamente. Então, ainda mais que o Bruno, ele teve as funções cognitivas preservadas. Então, não era alguma coisa que incomodava. Não era alguma coisa que trazia um malefício para ele, um atraso no desenvolvimento, nada. Entendi. Ele tinha a questão de ser muito tímido fora de casa, né? Com quem ele não conhecia. E até então, para mim, aquilo era normal. E aí, quando ele chegou no primeiro ano, e o Bruno foi para o primeiro ano com 5 anos de idade, porque ele já estava praticamente alfabetizado. Então, ele pulou uma etapa, né? Ele saiu da escolinha, né? Da creche, e foi direto para o primeiro ano. E eu, enquanto mãe, estava encantada, né? Nossa, meu filho está além, né? Das expectativas, né? E no final do primeiro ano a gente percebeu que a gente fez a maior besteira da vida. A gente não devia ter pulado aquela fase. E no final do ano a professora suspeitou de TDAH.
porque ele não tinha parado, ele não conseguia se concentrar, ele não conseguia, nada prendia a atenção dele. Sim. Ele tinha notas, mas ela dizia que ele não ia conseguir passar para o segundo ano. Entendi. Porque o segundo ano ia exigir demais, ele ia ter que copiar muita matéria do quadro, e aí, junto com a escola, a gente achou melhor colocar ele de volta no pré. E aí pediram uma avaliação de um neuro. E eu fui pro neuro pronta para chegar com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que para mim também era normal, porque eu sempre fui hiperativa, né? Quem não é? Estamos em pleno século XXI, gente, é difícil não ser. Então, para mim, ok, meu filho tem TDAH. E eu saí de lá com diagnóstico de autismo. E saí, tipo, como assim? O autista não é o cara lá do Rayman? Que era a única referência que eu tinha, né? Não, mas meu filho não fica lá. Eu não conseguia ver semelhança naquilo, né? Começa todo um histórico de pesquisa. Exatamente. Busca. E se falava muito pouco. E aí, na mesma semana, eu levei o Nicolas no mesmo neuro. Eu gostei muito do neuro, eu pensei, vou levar de novo. Vou levar o Nicolas lá agora, né? Eu levei o Nicolas. E o Nicolas tinha um atraso grande no desenvolvimento, porque ele nasceu de 5 meses e meio. Ele foi prematuro extremo. Então, tudo que tinha, tudo que eu via de diferente no Nicolas, tudo que eu via de atraso no desenvolvimento do Nicolas, eu e o pediatra atribuíamos ao fato dele ser prematuro. Sim. Nunca me passou pela cabeça autismo. Sim. E aí eu saio, na mesma semana, com 2 diagnósticos de autismo, né? E aí... hoje, né, voltando agora para 2022, né, hoje a gente sabe, né, entra aqui, né, que o espectro do autismo, o símbolo, ele é um infinito colorido, por quê? Porque são várias nuances, são vários autismos dentro de um diagnóstico só. Então a gente não tem um autista igual ao outro, a gente não tem uma comorbidade igual a outra, a gente não tem um autista igual ao outro, né, são todos muito diferentes. Então hoje a gente percebe que é vasto demais, né? Tem muita diferença entre o diagnóstico de menina para o diagnóstico de menino, né? Então, essa é a outra questão que a gente vai levantar agora, porque precisamos entender sobre isso. Dizem que nas meninas o diagnóstico, o próprio autismo, ele é mais severo, isso é uma verdade? Então, é que o diagnóstico em meninas, ele é muito difícil de se dar. Por quê? Porque a menina mascara os sintomas. Nós mulheres somos educadas para sermos discretas, quietas. Entendi. Quanto mais tímida, melhor. Você é pai de menina, você sabe. Você deve ficar feliz da vida se a sua menina não virar uma menina namoradeira com 12 anos, enquanto as meninas do vizinho já estão namorando. Entendi. Então, assim, a menina autista, ela mascara muito esses sintomas, né? Sim. Ela é educada para ser quieta. A menina, ela é educada para ser discreta. Ela é educada para ser tímida. Sim. E nós mulheres, por natureza, falamos mais do que vocês. Então, quando a menina é autista leve, é muito difícil de diagnosticar. Tanto que se dizia, né, que a cor do autismo é azul, porque de cada 5 diagnósticos, 4 são meninos e 1 são meninas. Hoje se questiona muito isso. Porque hoje se sabe que pode ter diferença sim nisso. Porque as meninas têm os sintomas muito mascarados. Eu trabalho hoje com autistas, né? E as meninas que eu tenho, a grande maioria foram diagnosticadas na adolescência. Olha só. Diagnóstico tardio, porque são autistas leves, né? Sim. Simone, é importante também... Desculpa. A gente tá conversando com a Simone Gadotti, ela que levanta muito a questão da bandeira do autismo, tem 2 filhos com autismo. E eu queria também te perguntar a respeito de... não é o exame em si, é o diagnóstico precoce de forma inadequada. Isso pode acontecer? Pode. Principalmente agora, né? A gente tá vindo de pandemia, né? A gente ficou hoje... Imagina uma criança que nasceu no meio da pandemia. Ela teve contato social limitadíssimo. 0. Praticamente 0. Né? É uma criança que nasceu numa fase muito difícil, uma fase onde todo mundo está antissocial, onde todo mundo está se isolando. Isolamento. Então, assim, para quem está tendo, né, os diagnósticos agora, né, óbvio, viu alguma alteração, vá atrás, pesquise, mas tem que levar em conta também essa questão do isolamento social, né? Sim. Então, tem que ter muito cuidado hoje quando fecha um diagnóstico para ver até que ponto pode ser autismo e até que ponto é reflexo da pandemia. Tá, e também uma grande timidez? Muitas vezes pode ser só timidez, né? Porque hoje a gente sabe que é diferente a criação das crianças de hoje. Por exemplo, eu fui criado na rua com 30 crianças iguais. A gente tinha, inclusive, na nossa rua uma jovem que a gente chamava ela de Helena Doida, e hoje a gente sabe
que ela tinha autismo, porque a coisa clareou, mas na cabeça de todo mundo naquela época ela era muito estigmatizado, a Helena, né? Doida. Então, hoje, diante das coisas que a sociedade impõe aí pra gente, por exemplo, tráfico de drogas, né, enfim, abusos dos mais variados, a gente prefere manter o nosso filho, a nossa filha mais reservada dentro de casa. E por conta disso ele não sai como eu saí aos 9 anos para ir pegar ônibus. Nunca, né? Para ir para o centro. Meu filho foi pegar ônibus a primeira vez com 14 anos, eu comprei um celular para ele, porque até então ele não tinha celular. E eu surtei, então, por conta disso, às vezes o jovem ele fica mais retraído, Sim. mais na Então a vida. gente tem que ter muito cuidado hoje quando a gente fala em diagnóstico, né? Eu sempre falo para os pais, né? Falam com um médico, vão com 2 médicos, procurem várias opiniões, né? Pra gente realmente ter certeza, para não estigmatizar aquela criança que às vezes não tem nada. Exato. Né? Mas é importante, sim, a qualquer suspeita verificar. Sim. Vai em 1, vai em 2, vai em 3, né? Porque a gente sabe os ganhos do diagnóstico precoce, né? A gente sabe o quanto que uma criança diagnosticada lá com... não digo nem diagnosticado, porque dificilmente se fecha um diagnóstico antes de 2 anos, né? Mas já se começa as intervenções se há suspeita. E esse é o correto. Para contribuir. Se suspeitou, não deu para fechar o diagnóstico ainda, mas há a suspeita, tem que começar o tratamento precoce. Porque fono, TO, psicóloga, não vai fazer mal a ninguém. Né? Vai ajudar no desenvolvimento. E se não era autismo, nossa, que coisa boa. E se era, segue, né? a gente consegue uma melhora na qualidade de vida dessa criança. Né? Fechou. Para a gente fechar o nosso bate-papo aqui com a Simone, eu quero que tu me fale do projeto Ágape. Então, o projeto Ágape é um sonho realizado. E no final de 2020, o Paulo Roberto dos Santos, que hoje é o presidente do Cirecom, ele me chamou, acompanha meu trabalho há algum tempo, e ele falou, vamos fazer alguma coisa, a gente quer devolver para a sociedade um pouquinho daquilo que a sociedade nos proporcionou. Vamos devolver? Isso, me ajuda, vamos fazer um projeto? E aí a gente sentou, pensou, e eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa nesse sentido, de colaborar, né? Eu gosto muito do tema, eu me aprofundei no tema, e eu percebi que a gente fala muito de autismo na primeira infância. A gente se preocupa muito com a inclusão escolar, a gente está sempre buscando, e era bastante o meu foco, porque era a fase que os meus filhos estavam vivendo. Mas hoje os meus filhos estão adolescentes e um jovem adulto quase, né? E não tem nada, não tinha nada até então. E aí eu falei para o Paulo, olha, o meu projeto é meio ambicioso, eu quero preparar autista para o mercado de trabalho. Olha só. E aí a gente teve a sorte de contar com vários patrocinadores, né? Hoje a gente está com 16 patrocinadores. Legal. E é o que nos mantém, né? Isso e o aporte financeiro do Cirecom, que hoje eu posso te dizer, sem sombra de dúvida, se não fosse o Cirecom, a gente não teria condições de manter o projeto. Eu vou acrescentar que hoje sem dinheiro não se faz nada. A ilusão que, enfim, tem que ter dinheiro. E as pessoas precisam se envolver sim. E quem puder ajudar tem que ajudar sim. Com certeza. As pessoas precisam ter essa luz. E uma coisa que eu sempre tive em mente, Alan, hoje a gente tem programa social que dá lá o Bolsa Família, tem o BPC, mas eu quero trazer dignidade para essas famílias. Exato. A gente tem muitos autistas, muitos. Hoje eu estou com 19, nós temos 11 de manhã e 8 à tarde, e são 19 potenciais profissionais que não vão precisar de ajuda do governo, que não vão precisar de apoio, né, de Bolsa Família, de BPC, porque vão estar aptos para o mercado de trabalho. A gente está resgatando essa dignidade, a gente está resgatando a autoestima deles, mostrando para eles que a única coisa que o autismo faz lá é abrir a porta para eles entrarem. Dali para dentro, eles são o Luca, o Bruno, o Gustavo, o Rafael, o Felipe, a Ana, a Júlia, entende? Ali para nós eles são pessoas que nós estamos potencializando para o mercado de trabalho. Sem contar a autoestima da família inteira. Com certeza. Um dos pontos fundamentais do Ágape é que a gente trabalha o adolescente, a família e a empresa que vai receber. Porque de nada adianta eu ter um profissional sensacional se a empresa não estiver preparada para recebê-lo. E se a família não compreender que chegou a hora de soltar. Exato. Porque a gente vê muito disso, né? A família super protetora, porque já apanhou muito na vida, e eu entendo isso, eu já fui essa mãe que apanha muito na vida, então, mas a gente precisa olhar para aquele filho da gente e ver o filho, não o diagnóstico, né? Ver as potencialidades, ver o que sim precisa ser melhorado, mas é importantíssimo que a gente tenha essa visão. Então, no Ágape a gente faz isso, a gente trabalha a empresa que vai contratar, a gente trabalha a família
e a gente trabalha o autista. Porque se eu não trabalhar as 3 pontas, desaba. Exato. Simone, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer te receber aqui. Leve um abraço a todos na nossa querida cidade de Blumenau. Já vou te estender o convite para no segundo semestre estar novamente conosco. Com certeza. Vamos falar de autismo mais vezes, né? Para falar de autismo novamente. E eu quero que você aproveite a lente do Valor Entrevista e mande uma mensagem a todos que te acompanham. Então, gente, muito obrigada por tudo que vocês sempre fizeram, as pessoas que me acompanham, as famílias que confiam os filhos a mim lá no Agape. Eu sempre falo, é importantíssimo o papel do sindicato, né, do Cirecom, é importantíssimo o papel dos patrocinadores, mas se não tivesse as famílias que confiassem os filhos a mim, né, e a nossa equipe, a gente não faria esse trabalho, né? E eu quero dizer para vocês, para lembrarem que o autismo não acontece só no dia 2 de abril, lembrarem que os nossos filhos, né, e todos os autistas são autistas de janeiro a janeiro. E a gente precisa falar de autismo de janeiro a janeiro. Exato. Eu vou aproveitar, como o nosso trabalho aqui, pessoal, é um trabalho de networking, de rede de contatos e relacionamentos, eu vou apresentar e deixar com você o cartão de uma amiga minha, a Noeli. Ela é proprietária da Clini Zen, aqui de Gaspar, e ela tem terapias voltadas para o autismo. Que legal! Então, nas redes sociais dela, inclusive, ela postou recentemente um vídeo onde ela está com um autista de nível 3, de grau 3, né? E ela consegue fazer estímulos no pé dele e depois ele dá um beijo nela. Ai, que delícia! Então eu vou deixar com você o cartão, vou te passar o contato dela para que vocês, de repente, surja aí um relacionamento saudável em prol e em benefício das famílias com autistas. Minha amiga, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Te desejo sucesso. Obrigada. E para você que ficou aí do outro lado, muito obrigado por acompanhar nosso trabalho. Deixa um like, faz um comentário e voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Tchau. Tchau.